Agora. Boa tarde a todos. Nós iremos dar início à conferência do adoecimento psíquico em tempos de pandemia, papel da psicoterapia e do psicoterapeuta. Nós teremos presentes dois professores. A primeira, a professora Lorena Fleury de Moura, doutorado pela PUC Goiás, com pesquisa focada em psicologia do esporte, mestrado em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, especialização em psicopatologia, subsídios para atuação clínica, graduação em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, formação em profissional and self coaching pela Instituição Brasileira de Coaching, experiência em área de psicologia, com ênfase em psicologia experimental e psicologia clínica, atuando principalmente nos seguintes temas: análise do comportamento, psicopatologia clínica. Atuou como psicóloga no Centro de Atenção Psicossocial Vida Ativa, no município de Anápolis, entre os anos de 2011 e 2013. É psicóloga clínica desde 2010 e atualmente atende consultório particular na cidade de Goiânia. Consultora empresarial na área de treinamento e coaching, professora substituta de psicopatologia geral na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, professora de pós-graduação na Universidade Gurupi. Trabalhou como docente na Faculdade Nossa Senhora Aparecida em 2015 e 2019. Atualmente é professora na Faculdade Pitágoras de Goiás desde 2014 e na Faculdade Unida de Campinas desde 2019. Gente, mas já fiz coisa, hein? Meu Deus. A Beatriz vai ler o do Ney. Boa tarde a todos. Temos também como palestrante o Ney Lúcio. Possui graduação em administração pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás em 2009 e graduação em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás em 2015. Especialista em docência universitária pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás em 2017. Especialista em formação pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa em Neurociências. Atualmente, professor da Faculdade Pitágoras em Goiás e psicólogo clínico. Tem experiência na área organizacional e psicologia clínica, ênfase em psicanálise. Gostaria de reforçar que, se vocês forem postar alguma coisa, marquem o CRP Goiânia lá no Instagram e todos os palestrantes. Obrigado. Passo a fala. Beleza. Já me liberou aqui para compartilhar a tela, meu querido? Sim, coloquei você como co-anfitriã. Obrigada. Bom, pessoal, como os meninos nos apresentaram, melhor do que a gente mesmo, né? Muito obrigada. Agradecer ao Conselho por dar esse espaço para a gente aqui, das instituições. A gente fala aqui hoje em nome da Faculdade Pitágoras de Goiânia. Eu, além de docente do curso, eu também estou como coordenadora do curso desde o mês de junho, e é a primeira vez que nós participamos aí de um evento do Conselho. Estamos muito felizes. E eu tenho o prazer de estar com o meu querido amigo de muitos anos, já o Lúcio. Hoje eu tenho um orgulho de chamá-lo de colega. Eu vejo um profissional tão competente desse. Eu lembro que eu tive um tijolinho nessa formação. Eu sempre falo isso todo dia para ele, é um orgulho muito grande. O Lúcio foi meu aluno, gente, quando eu dei aula na PUC, uns anos atrás. E hoje ele é meu colega. Isso é um orgulho que a gente sente, que é imensurável. E aí, eu e o Lúcio preparamos uma apresentação aqui para vocês, para falar um pouquinho do papel do psicoterapeuta, né? A gente está falando tanto aí, né, nesses tempos de pandemia, a gente fala assim para todo mundo: você está precisando fazer uma terapia, tal, como é que você vai fazer? E muitas vezes a gente não vai e pensa qual que é o real papel aí do psicoterapeuta e da psicoterapia, ainda mais em tempos de pandemia, né? Então, esse é o título aí da nossa palestra, né, da nossa conversa hoje. O adoecimento psíquico em tempos de pandemia, o papel da psicoterapia e do psicoterapeuta. Aí estão os nossos contatos no Instagram, só marcar a gente lá, tá? A gente dá uma curtida, segue de volta. Então, vamos lá, Lúcio, agora é aquele bate-papo nosso, aquele ping-pong gostoso que a gente sempre faz. O que a gente entende por adoecimento psíquico, né? Lúcio, tem a palavra, meu querido. O que a gente vai entender? Ok. Psíquico? Então, em primeiro lugar, super agradeço ao convite do CRP.
Obrigado pela presença de todos vocês aí na nossa live. Super prazer estar nessa live com a Lorena. Por isso que eu digo aos meus alunos, o mundo não dá voltas, né? O mundo capota, porque olha só, hoje eu estou numa live com a mulher que foi a minha professora, estamos aqui hoje como colegas de profissão. Então, vejam só, hein? Quem sabe numa próxima live do CRP eu vou estar com um de vocês aqui, um dos meus alunos. Pensem sobre isso. Então, turma, o que se entende por adoecimento psíquico, né? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar essas imagens, elas são similares para vocês, elas representam alguma coisa, vocês já se depararam, ou tem alguém na família, ou até mesmo vocês, olha só, uma moça olhando numa janela com uma máscara, o que vocês interpretam por essa imagem? O intuito dessa live é fazer algumas reflexões com vocês, tá? Quando eu e Lorena sentamos e organizamos essa live, nós vamos fazer um bate-papo. Teoria, vocês vão estudar aos montes na graduação de psicologia. A proposta aqui é causar essa reflexão. Então, uma pessoa no canto aqui, ó, encostada, triste, eu não sei o que está se passando pela cabeça dela, mas, enfim, ao longo dessa pandemia, essas imagens são próximas a vocês? Pensem a respeito. Então, o que se entende por adoecimento psíquico, né, turma? Será que todo ser humano, ele pode adoecer mentalmente? Existe alguém vulnerável? E aí? Pensem sobre. A gente pergunta, né, Lúcio? Quem não é vulnerável? Entre a loucura e a sanidade, existe uma linha tênue, né? Como diz lá o filme do Coringa. É uma reflexão, parece ser simples, né? Então, entre a loucura e a sanidade, uma linha tênue. E essa pandemia deixou isso bem claro, e nós vamos tentar aqui nessa 1h30 a explorar ao máximo esse tema, e começando com essa pergunta, né? Será que alguém está isento do adoecimento psíquico? E é muito interessante, né, Lúcio e turma, e pessoal que está nos acompanhando, a gente entender que quando a gente fala de adoecimento psíquico, a gente está necessariamente falando, né, de um grau de sofrimento. Vocês devem estar vendo aí na faculdade, né, a gente fala muito de saúde, de psicologia da saúde, do biopsicologista, numa live que eu estava fazendo ontem. Como que eu falo que, não tem nada no corpo não, você não tem nada, é só psicológico. Peraí, então quer dizer que é psicológico, não é nada? Isso está me causando sofrimento? Isso está me fazendo deixar de fazer as coisas que eu faço? Isso está me fazendo abrir mão de coisas que eu não queria estar abrindo, estou sofrendo, né? Então, como que a gente vai entender isso? Dentro da psicologia, a gente tem muitas teorias e muita gente conversando sobre isso. Mas a gente tem que entender, acima de tudo, que quando falamos sobre adoecimento psíquico, como o Lúcio falou, a gente fala de sofrimento, né? A gente fala de uma dificuldade de adaptação, sofrimento. Isso está até no próximo, né? Que a gente até vai falar. Isso é sinal de fraqueza? Isso é porque eu não estou dando conta? Ou quem não é vulnerável, né? E aí, né, como o Lúcio bem colocou, a gente está num momento aí de um crescente número de adoecimento psíquico. Por isso... Oi, fala, Lúcio. Pensarmos, vejam só, uma palavra que ela é extremamente contemporânea agora no século XXI, psicossomática. Então, o que são as doenças psicossomáticas? Se pararmos para refletir, né, o próprio Freud começou a estudar lá as histéricas, aquilo que elas somatizavam no seu corpo lá no início do século XX, final do século XIX, as pesquisas acontecendo. E aí chega no século XXI, o que ele chamava de histeria de conversão. Hoje nós temos, de uma forma mais pop, doenças psicossomáticas, aquelas que você vai lá no médico, sabe? Faz os seus exames, e aí o médico olha para você, pega o exame e fala assim: então, né, Kevin, a questão aqui não é física. Você já passou por um processo terapêutico, já se permitiu falar sobre o seu bruxismo, o que está acontecendo, fibromialgia, gastrite, psoríase, tricomania, tricofagia, tantas outras questões aí que afetam o corpo, mais a medicina em si, né?
ela tem as suas limitações. E quem vai trabalhar com esse adoecimento psíquico? Nem tudo é remédio. O remédio é importante, com certeza. Mas o próprio remédio tem as suas limitações. E aí? E a gente que é clínico, né? Lorena? Eu sou clínica há 11 anos, o Lúcio também já é clínico desde que ele se formou. Ixi, travou. Travou aí? Acho que é o seu que travou aí, Lúcio. O que a gente verifica? A gente está conversando, acho que... Gente, eu entrei na faculdade em 2003, então já tem 18 anos que eu comecei minha vida estudando psicologia. E desde aquela época, eu lembro dos meus professores, os demais profissionais sempre falando, gente, o adoecimento psíquico, ele está intenso. Gente, olha, a depressão é a gripe do século XX, do século XXI. E já tem 20 anos que só fala que esse negócio está aumentando, e o que a gente está fazendo para aumentar? Aí, para sanar de vez, né, para sacramentar de vez, a gente já entra o quê? Entra com a pandemia para catalisar todos os processos que estavam ali. Então, são questões que a gente tem que se perguntar. Se a gente, como psicólogo, está falando já há anos, né, do crescente número de adoecimento psíquico, de uma sociedade adoecedora, né, a gente procurar tirar só do indivíduo essa causalidade, trazer para uma questão social, por que a gente está demorando tanto para tomar algum tipo de ação com isso? Agora veio a pandemia, eu falo que, gente, sem querer ser good vibes, que eu já vi que tem uns alunos meus aqui, e só porque eu tenho horror a good vibes. Mas se tem alguma coisa que a gente pode tirar de proveito dessa pandemia, perdemos o timing, agora não temos mais desculpa para cuidar do nosso psicológico. Agora, se foi descortinado na frente de todo mundo, que nós somos vulneráveis. E que tá ok, a gente não tá bem. E quem que é obrigado a estar bem o tempo inteiro? E a gente diga mais, o que é não estar bem? Por que sentir raiva é ruim? A raiva te bota para agir. A tristeza, ela te ajuda a se reconhecer. Já diria aquele grande tratado científico das emoções recente chamado Divertidamente. Maravilhoso. Um tratado espetacular sobre as emoções que a Disney Pixar nos contribuiu aí. A gente precisa... Exatamente. Essa questão do número do adoecimento psíquico, ela é tão interessante quando pensamos no seguinte: quantos sims você deu no lugar de não na sua vida? Quantas emoções você teve que reprimir? Assim como se pensarmos a lágrima, o choro. Quando você chora por quê? Por felicidade ou por tristeza. Porém, nós vivemos numa sociedade que ela induz as pessoas a serem o quê? Fortes o tempo todo. Você não pode demonstrar sentimentos. Você não pode ser muito feliz porque as pessoas podem invejar a sua alegria. Ou você não pode ser muito triste, porque se você ser muito triste, isso não vai pegar bem. Aí quando vem o Anderson Nunes e diz que sofre de depressão, todo mundo olha e fala, nossa, mas como o Anderson Nunes sofre de depressão? Ele é comediante. Opa, e aí? Como que fica? São as famosas máscaras que nós utilizamos, até essa semana os meus alunos estão aí online, eles tiveram uma aula sobre essa questão, do quanto nós temos vários personagens dentro da gente. E aí, né, cada um aqui tem a máscara do filho, do pai, do profissional de trabalho, mas qual tempo de fato você tem para falar sobre as suas dores? Para quem você pode falar das suas conquistas de fato? Então, essa pandemia, ela trouxe muitas questões que estavam guardadas e represadas. Lá na frente nós vamos falar sobre esse efeito represa. E ela estourou. E é muito legal, Lúcio, quando você traz isso, o que a gente guarda, né? As máscaras que a gente usa. Quantos de mim eu tenho, né? A gente desempenha papéis. Mas o problema é que às vezes a gente se perde no personagem, né? A gente acredita que aquele Exatamente, papel nos mostra exatamente. Completo. Aqui eu sou a Lorena, no ponto de psicóloga e professora. Tem momentos que eu estou desempenhando meu papel de terapeuta. Tem momentos que eu sou a Lorena da balada. Tem hora que eu sou filha. Mas assim, tem a Lorena em todos esses papéis.
Mas o problema é que, de repente, eu lá, em nenhum momento da minha vida particular, eu não posso externar o meu sentimento de alegria, de ira, de raiva, de tristeza, o que seja, porque depois, por alguma razão, o meu círculo profissional não vai ver isso com bons olhos. Que sociedade é essa? A gente vê isso até além da pandemia, isso já era um problema antes, que não nos dá o direito de sermos humanos. Eu trabalhei no SUS, né? Eu vim de uma formação inicial ali na área de saúde, e a gente falava muito da humanização da saúde, humanização do atendimento. Que bom! Agora, a gente teve que chegar num ponto que nós temos que capacitar seres humanos para enxergarem outros seres humanos como seres humanos. Em ter cartilhas que está escrito assim, acolha as emoções do paciente, como se aquele paciente fosse só um amontoado de músculos e sistemas, e que eu tinha que, como um carro defeituoso, tem que ali fazer a gambiarra, colocar os fios juntos para ele voltar a funcionar, né? Hoje te é negado você estar eventualmente desanimado, motivado. Eu dei aula no curso de administração há muito tempo, e eu até brincava com meus alunos, falei, gente, motivação ela é uma relação que a gente tem. E a gente está motivado, a gente não é motivado o tempo todo. Tem dia que você está fazendo algo que você ama, você está sendo um pingo de animação. Aí a pessoa chega assim, tem que se motivar. Eu falei, gente, se uma pessoa dessa cheira pó, isso é droga, sabe? Está usando anfetamina, pelo amor de Deus. Só que as pessoas estão acreditando que elas têm que estar produtivas, felizes e num desempenho alto o tempo todo, senão elas se despersonalizam. Eu fiz meu doutorado na área do esporte, é uma área que eu gosto bastante. E atualmente, agora a gente está em épocas, né, de Olimpíada e Paralimpíada, nós tivemos um exemplo quanto é importante. A internet, gente, vocês que querem ser psicólogos, a internet para a gente é um termômetro maravilhoso para a gente observar comportamento. A maior ginasta dos últimos tempos, a Simone Biles, olhou e falou assim, não vou competir, não estou bem. Falou, valeu, foi bom, adeus. Vou fazer o que eu quero. Hoje não. E foi uma avalanche de críticas. Gente, Simone Biles ganhou tudo quando foi mundial na vida. Medalhista olímpica. Aí eu tenho que aguentar aquele cientista formado em corrente de WhatsApp ficar falando assim, nossa, mas amarelou, o que é isso? Cara, vamos... Não soube lidar com a pressão. Não soube lidar com a pressão. Aí não soube, não é obrigada. Não é obrigada a lidar com tudo. Você não é obrigada a dar conta de tudo. E a ginástica, ela é um esporte que ele demanda um extremo foco e concentração. Se você não estar extremamente focado e concentrado, você pode errar as passadas e se lesionar. Um atleta lesionado é um atleta que pode não voltar ao trabalho dele, depende do corpo dele para trabalhar, é o seu ganha-pão. E daí você se lesiona, gera toda aquela incerteza. Ela falou, eu não. Ela já estava errando umas aterrissagens, etc. Ela falou, não, vou cuidar da minha saúde mental. E é uma menina que tem um histórico de abuso sexual, pressão desde cedo. Uma hora ela não aguentou. Ela falou, não quero. E que saúde mental tem essa Simone Biles de reconhecer quando ela não estava bem? Porque ter saúde não é só a gente estar bem, é reconhecer quando não estamos, né? É saber que eu não estou no meu melhor e respeitar o meu momento. Não, hoje não é dia de eu ficar rindo para todo mundo, eu vou ficar dentro da minha casa, assistindo um filme ruim na Netflix e comendo uma pipoca. É disso que eu preciso hoje. E ela falou, não vou competir, não estou bem, deixa. Ainda ficou torcendo para a Rebequinha, a nossa lá que ganhou a medalha de ouro. Então é isso, gente, é falar e reconhecer os sentimentos. E a gente ir trabalhando, que não é fraqueza, é autoconhecimento. E isso é a maior força que um ser humano pode ter. Exatamente. Um ponto importante, gente, sobre adoecimento psíquico, eu vou me restringir aqui, não vou nem falar de espiritualidade, nada dessas questões aqui, porque não cabe ao momento, fica para uma próxima live. Mas a vida é intrauterina. Quando a gente pensa na pandemia, no que estourou na pandemia, ok, lembra aquela história do copo cheio d'água, tal, a gota d'água, né? Derrama o copo ali. Mas as crianças,
elas são limitadas ao quê? Já são limitadas ao afeto. A não falar o que elas sentem. Por exemplo, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. Menina não grita, menino grita. Menina não corre, menino corre. Quando são crianças. Menina A chora, menino não expressividade. chora. Menino dança, menino joga bola, menina dança. Meninos não E aonde choram. entra a expressão? Olha como o sujeito está se comunicando. Né? Menina não toca bateria, menino toca. Menina canta lírico, menino canta metal. Então, nós vamos partindo desse... Olha como a sociedade vai se organizando. E a expressividade? O menino não pode dançar balé, não pode se expressar com o corpo. Ele tem que fazer luta. Tudo bem que a luta também é uma forma de expressão, mas serve para todo mundo. Por que não, né, Lúcio? Por que não? Por que não? Por que não? E aí, vejam só, o que você já está internalizando na criança? Não se expresse. Você pode expressar esse tipo de sentimento, outros não. E aí chega na fase adulta, explode. Alguns já estão explodindo na infância mesmo. Nós temos... Quem aqui nunca ouviu falar de um pré-adolescente que suicidou? Goiânia, nós tivemos casos aí, não vou dar nome aqui, enfim, mas tivemos casos aí, um ou outro sabe, de adolescente de 12, 13 anos já suicidando. Porque infarto hoje está chegando na casa dos 40, 38. Que tipo de pressão é essa que essa pessoa tem ali dentro? Cobranças. Como diz o próprio Renato Russo, quais são as palavras que nunca são ditas? Que ficam ali guardadas? O sintoma que não sai pela fala, sai pelo corpo. Quem falou foi o Freud. Já antecipou lá, quanto tempo. Vários teóricos vêm falando aí, expresse seus sentimentos, diga o que sente, fala, fala, fala. E a sociedade vem num movimento contrário. Até aparecer uma pandemia e trancar as pessoas em casa. E aí? Lúcio, você falou um negócio tão bacana, meu amigo, tão legal, que eu sou professora de psicopatologia, né, minha formação, e inclusive foi a matéria que eu fui professor do Lúcio. Então, ele fica falando essas coisas, me dá vontade de apertar ele. Hoje vai vir uma faculdade, eu vou apertar você aqui, tá? O que acaba acontecendo? Gente, vamos falar para de alguma psicopatologia. Ela não vem do nada, ela é uma construção. E ela foi sendo construída. Bota um trem na cabeça, gente. Comportamento nunca vem do nada. Não tem aquela coisa, nossa, fazer uma coisa estranha. Não, gente, tem uma causalidade. Tem uma construção. O uso da psicanálise, eu sou da comportamental, então deixa eu me apropriar do meu behaviorese aqui. Existe uma contingência externa que está acontecendo. Existe um ambiente, existe uma causalidade. Existe aquilo que está ali por alguma razão. Né? Seja por uma expressão, ou tem um termo que eu gosto muito, que uma vez uma psicóloga da saúde usou, que é um transbordamento, né? Eu gostei muito desse termo. Chegou no limite. Quantos sapos você engole por dia? Aí a gente fala, o que as pessoas adoecem? Quem é meu aluno sabe que eu sou bem zoeira. Aí eu falo, gente, você foi para beber cerveja, não foi para engolir sapo, não. Não está na sua cadeia alimentar engolir sapo. E quantos sapos você está engolindo? Né? E quantos sapos são seus? Eu digo mais. Quantos boletos emocionais de outras pessoas você está pagando? Ou quantas batalhas que não são suas você está precisando ganhar? Ou alguém falou que você precisa ganhar? O quanto você está sendo você e não está sendo o outro? O que esse mundo está te cobrando e você não para e pensa? Peraí, mas desde quando tem que ser bonito, magro, rico, casado, bem-sucedido, antes dos 30 anos, porque é isso que a nossa sociedade fala. Eu só vou dizer um negócio pra você, em 30 anos você tá do mesmo jeito igual você estava com 22, eu todo lascado, sem saber o que você tá da vida. Então, ok. Boa tarde, professora Lorena, professor Lúcio. Posso fazer a pergunta? É Maria Horácio. Oi, Maria Horácio, vê com os monitores aí, eles que estão organizando. Ai. Manda no chat, Maria. Aí depois, no final, a gente vai responder as perguntas, tá bom? Tá ok, obrigada. Beleza. Ele vai organizando aqui, Maria. Que bom que você está aqui, Maria Horácio, nossa aluna aqui no Padre. Obrigada. Falou, Maria. Então, assim, depois a gente não sabe por que adoece, a gente sabe por que as pessoas adoecem. Né? Agora, a galera da psicanálise, né, que na pessoa do meu amigo Lúcio, falam muito bem, né, do que não é dito.
Porque o que a fala não expressa, o corpo sente. Então, por isso que a gente adoece psiquicamente. Porque, de repente, a gente não sabe lidar com as mudanças. Nós somos criados para sermos muito rígidos. E quando, de repente, a gente tem que se adaptar, a gente fala, ai, meu Deus, a gente desaba. Cadê a nossa estrutura para mudança? Tem um desenho antigo, a gente antigo assim, tá? Eu era adolescente, eu tenho mais de 20 anos, mas tem que assistir, clássico, Disney, Pixar. Eu acredito que é o... Não lembro se é o Vida de Inseto ou é o Formiguinhas. É um dos dois, um desses dois aí de inseto. Eu acho que é o Vida de Inseto. Não, sei lá, o Formiguinhas. Depois vocês assistem os dois. Tem uma cena logo no início, tá lá a fila das formigas. E as formigas certinho. Aí tem um determinado ponto que não tem uma formiga. Aí chega a formiga assim, ai, meu Deus, um buraco, o que eu faço? Aí vem o monitor, calma, vem aqui, é só chegar para frente. Então, como que a gente tá? Se a gente não estava dando conta das mudanças no nosso dia a dia, e de repente a gente tem que lidar com frustrações, com adaptações, aí chega uma pandemia e fala assim, perdeu a opção, garota. Tchau. Agora é para ficar dentro de casa e acabou. E ela catalisa todos esses processos. Então, a gente sabe por que as pessoas adoecem psiquicamente. A gente não se adequa às mudanças, nós somos criados numa rigidez tamanha. Existe uma expectativa sobre nós que ela é desumana. Eu acho que é o Freud que fala, né, Lúcio, que... como é que fala? Eles querem que a gente seja de ferro. Nós somos feitos de carne e osso, mas temos que ser como se fôssemos de ferro. Isso, eu amo essa frase. Acho que ela resume muito o porquê que a gente adoece. E aí, Lucinha, vamos refletir um pouco aqui, vamos trazer para esse nhaca dessa pandemia aqui que ninguém aguenta mais. Ah, trocou o slide? Eu não estou vendo os slides. Trocou? Troquei. Ah, tá aí no slide falar sobre os sentimentos, né? Estou aqui, a pandemia como um processo de mudança, refletindo sobre seus efeitos. Lucinha, se você quiser ver melhor, chega, você está no celular, né? Chega o dedinho assim para o lado, você consegue ver várias... Ah, agora eu vi. Ah, beleza. Então, vejam só, a pandemia como um processo de mudanças, refletindo sobre seus efeitos. Gente, olha só, para algumas pessoas, a pandemia, sim, trouxe benefícios. Uau! Né? Quais são esses benefícios? Aquelas pessoas, eu falo muito nas minhas aulas, faça terapia, faça terapia, faça terapia. Por quê? Todo mundo tem algo a dizer. Agora eu vou aprofundar mais nessa questão. As pessoas que estão com as emoções ali equilibradas não sofreram tanto com essa pandemia. Se dedicaram a assistir mais filmes, a escrever alguma coisa, aprender, talvez, tocar um instrumento, aprender um novo idioma, mas sem pressão. Agora, aquelas pessoas que estavam com as suas emoções completamente desarmonizadas, desalinhadas. Porque pensa só, a rotina ela é confortável. Você acorda, né? Não, senhor, sim, senhor, não, senhor, sim, senhor. Isso é muito confortável. Você acorda, vai lá, toma seu banho, vai para o trabalho, interage com as pessoas, volta, não vê sua família direito. Detalhe, às vezes sua família não é aquela que você idealizava, seu marido não é aquele que você idealizava, sua esposa. O filho não é aquele filho perfeito que a sociedade diz que tem. Ou seja, a sua família não é uma propaganda de margarina, nem aquela do Instagram que muita gente tem. Então, veio essa pandemia, joga todo mundo dentro de casa, você é obrigado a olhar para o seu filho, saber que ele existe, saber que ele tem 11 anos. Você é obrigado a saber que ele cursa o 5º ano, a 6ª série. E aí, você tem que olhar para sua esposa, para o seu marido. As emoções, primeiro que nada acontece da noite para o dia, igual a Lorena explicou sobre a questão da psicopatologia. Se um casamento está à beira da ruína e desabar, foi a pandemia que fez ele terminar? Deu o ponto final.
mas ele já estava em ruína há muito tempo. Gente, a quantidade de violência contra animais, abuso sexual, violência contra a mulher, cresceu de uma forma absurda nessa pandemia. Depressão, suicídio. Quem conhece o CVV? Gente, o CVV travou. A quantidade de pessoas ligando, pedindo ajuda, não aguento, hashtag fica em casa já deu, eu estou desesperado. E aí nós temos uma questão também que é dinheiro. Nós vivemos numa sociedade onde você precisa de dinheiro para sobreviver. E quem é autônomo? Quem tem família? E aí? Como que fica? Lúcio, você tocou num ponto muito legal, que eu acho que é bacana a gente até ampliar. Que nessa pandemia, o que a gente viu? Até pessoas que são bem estruturadas psiquicamente, foi uma mudança tão violenta que eu até brinco, gente, quem não deu uma surtadinha nessa pandemia está vivendo no mundo errado. Quem não deu uma balançada com alguma coisa está errado, porque foi algo que chegou e mexeu com todo mundo. Em algum aspecto, né, a gente balançou. Eu, em julho do ano passado, eu testei positivo para Covid. Então, assim, em julho a gente estava todo mundo realmente bem dentro de casa, né? E o meu marido pegou, ele pegou até primeiro do que eu. A gente pegou praticamente junto, eu peguei dele. E o meu marido ficou um pouco mais, ele teve um pouco mais de sintomas, eu fui praticamente assintomática. E a gente já estava num esquema de trabalhar de casa, ele em casa o dia inteiro, a gente mal saía, e isso foi muito curioso. Quando ele se viu com Covid, e que a possibilidade, por exemplo, de sair era nula, porque estávamos em isolamento mais que obrigatório, porque estávamos contaminados, que a possibilidade de mercado, de fazer algo rápido não existia, o meu marido meio que começou a ficar agoniado. Ele, meu Deus do céu, eu tenho que ficar 15 dias em casa. Aí eu olhei para ele, é aquela hora que a esposa tem que baixar a terapeuta, né? Aí eu falei para ele assim, eu falei, Fábio, qual que é a diferença dos próximos 15 dias do que está acontecendo nos 15 dias anteriores? Tá saindo de casa? Ele falou, não, estou trabalhando tudo de casa, tá? Você não está trabalhando, você está fazendo o quê? Claro, estou lendo um livro, jogando videogame, ótimo. E o que você vai fazer esses 15 dias que agora você não pode pisar lá fora de jeito nenhum? Vou continuar trabalhando de casa, no meu tempo livre eu vou jogar videogame, vou ler alguma coisa, tá. E o delivery, a gente não está já pedindo tudo para o delivery? Ele falou, tá. Falei, então para que desesperar nesse grau? Mas e tem um negócio que quando você pega Covid, você pode até estar bem, mas o medo que você tem de piorar de repente, porque é isso que a gente escuta, né? Então, é entender que você pode estar super bem, nós somos vulneráveis. Aí chega um troço desse, que nos obriga a ressignificar uma série de coisas. A gente está em um momento de insegurança, instabilidade, né? Falta de informação, porque ninguém sabia como que esse Covid-19 ele ia se comportar. A gente nunca... Era um vírus novo. A gente escutando gente morrendo o tempo todo. De repente, as pessoas mais próximas da gente começam a se infectar, começam a morrer. Então, a gente tem aquela sensação que o próximo pode ser eu. Eu perdi pessoas próximas, foi péssimo. Eu perdi uma tia idosa, sabe? Ela tinha 85 anos. Fazia uma rosquinha divina, maravilhosa, minha tia. E aí, a gordinha, né? Eu ando na cuida da tia. Aí, então, assim, mas sua tia era velha, tinha 85 anos. Eu falei, cara, velho, tem que morrer de doença de velho. Velho, tem que morrer de infarto, tem que morrer de queda. Agora, morrer de Covid, dói. E a gente nessa insegurança, questões financeiras, trabalho, desemprego, o que vai ser? Aí você acha que aí você, alecrim dourado, que nasceu no campo, você tinha que ficar saudável o tempo todo, pleno, good vibes. Obrigada, céus. Aí a gente tem que ressignificar, como o Lúcio falou, assistir filme, aprender alguma coisa nova, para não enlouquecer, né?
Oi, amor. E ainda tem uma questão muito importante, eu não vou me aprofundar na questão aqui da liderança, mas o quanto o papel de um líder pode ser extremamente importante para uma nação. Lembrando, gente, refletindo com vocês, nós somos um país que, em plena pandemia, tivemos 4 ministros da saúde. Ninguém estava conseguindo falar nada com nada, que orientação dar à população. Brigas de ego. E aí? Gente morrendo. Cedo a gente tinha uma notícia, na hora do almoço tínhamos uma notícia, não tinha comunicação na gestão da saúde pública. E a população vendo seus entes queridos morrendo, pessoas próximas, e o desespero, o caos instaurado. E aí? Por isso que é uma série de fatores, é uma reação em cadeia. Suas emoções mal elaboradas, é a pessoa que tem que cuidar da nação não cuida, e aí vem o ministro, ou os ministros da saúde entram em conflito com o Estado, com o governo federal. E aí? A sociedade olha, eu vou ligar a televisão na hora do almoço, cedo para tomar café da manhã, é uma notícia. Na hora do almoço você tem outra. E o tempo todo a sua mente, a sua cabeça sendo bombardeada. Eu falo para os meus pacientes, chegou um momento que eu não liga a televisão. Igual a Lorena comentou, você já sabe o que vai acontecer nos próximos 15 dias. É uma pandemia, isso não acaba no estralar de dedo. Use máscara, vai sair de casa, só se for necessário. Álcool em gel, todo mundo sabe disso há mais de anos. Então, vai resolver você ficar vendo caminhão de mortos saindo, igual foi da Itália. Gente, imagem. Nós conseguimos construir várias vibrações dentro da gente. Que tipo de vibração é essa que você está construindo em você? Que tipo de energia é essa que você está atraindo? O mundo está num padrão vibracional não muito legal. E aí você ainda vai ficar absorvendo mais aquilo ali. Opa! Cuidado. Lúcio, você falou isso, eu lembrei de um negócio muito engraçado, tá? Aquele bate-papo de contação de história aqui dos terapeutas, né? Sobre o papel da psicoterapia, do psicoterapeuta, cá estamos. A minha mãe é meio hipocondríaca, sabe? Minha mãe adora doença. E aí minha mãe estava assistindo o noticiário de corona o dia inteiro. E ela me ligava, eu estou desesperada. E eu moro do lado do Hugo, né? Minha mãe, tá um ninho de Covid nesse Hugo. Minha mãe mora em outra cidade. Eu falei, mãe, você só vai assistir um jornal por dia falando de corona. E chega. E absolutamente chega. Né? Para de assistir. Você vai ficar doente, não é nem de corona, é de ansiedade, vai dar um infarto, não sei, ali de tensão. Então, esse que é o autocuidado. Mas é a gente entender, né, Lúcia, que essas reações, dentro de um contexto, elas se tornam esperadas, normais. Você quer coisa pior que incerteza em relação ao futuro? Como a gente está? Não é que a gente estava, tá, a pandemia está rolando ainda. Tá. Exatamente. Oi? Exatamente, incerteza do futuro. Né? Se a gente não podia contar com o ministro da Saúde, como que a gente ia ter um rumo? Né? O que todos os alunos comentavam, no próximo semestre as aulas vão voltar? Não saberam, não tinha nem vacina. E aí? Essas perguntas, imagina a criança perguntando o dia inteiro na cabeça da mãe e do pai. Mãe, que dia que eu vou na casa do Joãozinho? Mãe, o Joãozinho pode vir para cá? Quando ele pode vir para cá? As famílias querendo voltar para os seus trabalhos para sair de casa. A casa, que para todos os efeitos, em desenvolvimento, eu já expliquei para os meus alunos, representa, simboliza útero, proteção, estava se tornando um lugar caótico. E aí? Por isso que essa incerteza quanto ao futuro, vamos pensar que a gente está vendo uma luz no fim do túnel. 17, 18 anos já estão sendo vacinados. Né? Aqui, Aparecida, não sei se Goiânia já está sendo vacinado. São Paulo já baixou, já está vacinando 15, 14, 15 anos. Então, teoricamente, até dezembro aí, praticamente todo mundo já vai estar com a segunda dose. Já estão falando uma terceira dose de reforço, né? Já vai começar aí os idosos. Então, nós já temos uma luz no fim do túnel. Sim. E é muito importante, Lúcio, nesse processo todo, a gente que é psicoterapeuta, né? Muitas empresas, elas passaram a criar um departamento para atendimento psicológico dos seus funcionários. Aí volta aquilo que eu falei lá no começo.
esse rolê de adoecimento psíquico já está rolando há muitos anos. Só que agora, com a pandemia, o trem chegou num limite. Não, agora eu tenho que dar um suporte, porque eles estão ficando doidos. Né? Antes de vir para cá, eu recebi uma ligação para fazer um projeto para uma escola. Que agora os professores voltaram. Né? Então, assim, hoje, a gente falar de saúde mental, falar de autocuidado, a gente está vendo, e a galera aí da psicologia, meus futuros psicólogos, aí é a nossa vez agora, né? Isso aí é com a gente. Agora a gente está falando assim, a importância do autocuidado. Será que estamos criando bem nossas crianças? Será que nos criaram bem? Qual foi a dificuldade que a gente teve aí nesse processo todo, que nos fez adoecer psiquicamente, ficarmos mal? E por que ficamos? Não é errado você ficar mal. Quem ficou mal durante a pandemia não estava neste planeta. Tá? Você ficou super bem durante a pandemia, por favor, procure o psicólogo mais próximo, você não está bem. É impossível você ficar bem diante de uma situação dessa. Catalisou? Catalisou. Então, nos fez ver muito das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, e são coisas que a gente não gosta de encarar. A gente adora quando a gente é o Master Blast, tipo o Super Saiyajin nível 3. Sim, gente, eu sou dos animes, viu? Eu sou meio nerd nesse sentido. Você vai lá, ó, Goku, Super Saiyajin nível 3. Mas tem uma hora que você é só um padawanzinho. Você é só um plutãozinho lá no seu, quietinho, tá aprendendo, vai levar rasteira pra caramba. O problema é a gente ser padawan e achar que já tá no grau de mestre Jedi, né? Insegurança financeira a gente já comentou bastante, né? Questão do emprego, quem é autônomo, quantas famílias ficaram desempregadas, né? E novamente, talvez as políticas públicas aí assistenciais demoraram um pouco para chegar. Né? A gente deve lembrar que a gente vive num país que temos 5,5 milhões de pessoas sem o nome do pai na certidão de nascimento. E aproximadamente 7 milhões de pessoas são criadas só pelas mães, que sofreram abandono paterno. Né? E muitas vezes são mães, assim, tem 5, 6 filhos, o pai fala, tchau, parti, não quero saber de criança. E aí, como é que essa mulher, a gente já sabe que mulher no mercado de trabalho tende a ganhar um pouco menos, muitas vezes. E aí, como é que ficou? E os pais de família que perderam seus empregos? E a gente vive num país de pessoas com baixa escolaridade. Né? E aí, onde essas pessoas vão procurar seu sustento? Um monte de setores sendo afetados. E aí, por outro lado, você tem reativa determinado setor. Eu falei, gente, mas aí vai... E a pandemia? E você vê gente que não está nem aí, e você estava enterrando alguém que você gosta no outro dia. Como é que você fica bem? Vamos normalizar o adoecer psiquicamente. Vamos entender que isso é normal, você é um ser humano. Né? Procura procura um terapeuta. Tem muito. E hoje, que bom que o SUS tem, que a escola tem. A gente sempre faz, a gente que tem consultório, a gente sempre faz um atendimento com preço mais social. O que eu falo para os meus alunos, é bom a gente ganhar dinheiro com o que a gente estuda? Sim, a gente deve, isso é o nosso ganha-pão. Mas também a gente ajudar quem precisa, dar sentido no que a gente faz. E nossa profissão é a profissão do cuidar, do acolher. E ainda mais você assim, você é psicólogo e professor, você é todo do cuidado. Aí isso vai ser a fala final. Como é que fica o nosso cuidado, né? Por isso, pessoal, que vejam só, né? A falta de informação, ela é tão séria que, primeira questão, quem já ouviu falar nos vários tipos de inteligência que temos? Né? Inteligência emocional, social, financeira e por aí vai. Né? Mas vocês que estão hoje na graduação, construindo um conhecimento, entendendo um pouquinho sobre o que é pesquisa, o quanto dados são importantes, informação, conhecimento, né? Tudo isso, turma, vai nos ajudar ao quê? A entender fenômenos. Por isso que mídia é importante? Mas de qual mídia estamos falando? Existe um sensacionalismo, a publicidade, né? O jornalismo, se vocês observarem, esses começam pelo pânico. Causa o pânico, depois começam a trazer informações sobre como solucionar o pânico. Isso é o quê? Uma indústria. Uma televisão, ela precisa vender informações.
vão ser coerentes? Não sei. Mas você, como espectador, tem que saber, tem que aprender a criticar, a analisar. Por isso que o entendimento das artes, da interpretação, entre outras questões na vida, são extremamente importantes, como a inteligência emocional, o autoconhecimento, aonde você está buscando informações, da onde vêm esses dados, quem está falando é o tiozão do churrasco do Zap? Calma aí. Ai, tem chip na vacina. Gente, pelo amor de Deus, já deu, né? Tem que refletir. E isso pensa que vai virando uma corrente que vai levando pessoas para o buraco. Então, vocês que estão hoje fazendo são psicólogos em formação, é importante refletir. Vamos olhar as fontes, Lô. Às vezes é só falta de dar um Google mesmo, procurar em mais de uma, né? Exato. Porque assim, a falta de informação, ela é tão mais lesiva que a desinformação. Lá na Índia aconteceu um negócio que eu achei muito, muito engraçado. É rir para não chorar, tá? A gente ri, mas ri de nervoso. Saiu uma corrente de WhatsApp lá na Índia de que se você tomasse banho com cocô de vaca, isso afastava o Covid. Aí tinha... A vaca é um deus. A galera, tipo assim, naquelas piscinas de bosta de vaca, assim, todo melecado. Eu falei, gente do céu. Lembrando que a vaca é considerada um deus. Não sabe por quê, né? Aqui a gente comentou já, né, Lucinho, sobre a questão da eminência ali, né? Um ponto que eu não posso deixar de falar nessa live aqui para vocês, turma, é o quanto a morte ela é importante na nossa cultura. Primeiro, se compreender a morte, o simbolismo dela. Primeiro, nós nascemos, vivemos e morremos, é o ciclo da vida. Porém, essa pandemia trouxe uma morte onde você não vela um corpo, onde você não tem despedida. Pensa só, você estava com a sua mãe num domingo, numa festa ali, reunindo às vezes alguns parentes, ela pegou essa variante, sei lá o que aí, né? O vírus, o organismo dela estava fragilizado e ela morreu em 5 dias. Igual aconteceu com algumas pessoas. E detalhe, você não pode velar seu ente querido, não pode se despedir, você vai ter que ficar com aquela memória ali na cabeça de um corte, uma ruptura. E para muitas pessoas, gente, vai ser um processo difícil por alguns anos. E é igual você perder um filho numa multidão, um avião cai no oceano e você não vai velar aquele ente querido. Nós precisamos ver um cadáver, nós precisamos ver o corpo. Nossa cultura tem rituais. E esses rituais, eles precisam ser executados. Por isso que a morte, eu falo para as pessoas, ela só tem significado quando ela é próxima a você. Seu pai, sua mãe, seu cachorro, sua vizinha, seu vizinho ali que você tinha uma relação muito bacana com ele. Quando é um tio distante, que você não tem afinidade com ele, o tio Zé morreu. Morreu. Então tá. O buraco, a falta. Você bateu num ponto tão importante, vou até dar uma vivência que eu tive. Uma parceira de trabalho minha faleceu. Eu trabalho numa instituição que lá todo mundo trabalha na mesma sala, trabalhava 2 mesas de mim. Eu a conheço desde 2015, uma pessoa muito querida lá na instituição. Ela, 30 e poucos anos, casada com uma filha pequena, pegou Covid e em menos de 10 dias ela faleceu. E, obviamente, nós não pudemos ir no velório dela, tal, mas a hora que nós voltamos ao trabalho na segunda-feira e que estávamos todos nós lá, os colegas dela, né? E todo mundo muito fragilizado. A gente não pôde se abraçar para um dar conforto ao outro. Gente, foi o pior dia que eu trabalhei na minha vida. Porque a minha vontade era pegar cada um dos meus colegas lá e ficar abraçado, mas você não podia, né? E aí, olha o que o distanciamento faz com a gente. E como a gente tem que tentar para não matar as relações sociais, né? Exatamente. Gente, perder uma pessoa já é difícil. Imagina pessoas que perderam 3 dentro de casa. Lidar com um velório é difícil, com um luto, imagina 3 ao mesmo tempo. A questão do distanciamento, turma, vejam só, nós somos brasileiros.
Qual é uma das grandes características do brasileiro quando ele sai do país? Ou quando um gringo vem aqui? Nós somos do abraço, nós somos da multidão, nós somos da aglomeração, sim. Da O nosso afetividade. carnaval é diferente do Carnaval de Veneza. O nosso carnaval é aquele que a gente vai, sim, para o bloquinho, junta todo mundo, beija na boca, a gente não sabe nem quem está beijando. É assim, sabemos que é assim. E daí vem uma pandemia e fala assim, separa todo mundo, 1,5 metro, 2 de distância. Gente, sala de aula, tanto que é gostoso, todo mundo tem as suas panelinhas da sala de aula, ficar próximo aos amigos, sentar ali um ao lado do outro, ir para a cantina, comer juntos. Aí agora você chega na faculdade, tem protocolo, tem que sentar com 2 cadeiras de distância um do outro. Gente, isso é péssimo. O Lúcio sabe tanto que eu sou de ficar apertando os alunos. Eu não posso apertar a bochecha dos meus alunos mais. Não posso abraçar meus alunos. Não posso mais, né? E aí, eu digo, gente, mas tá faltando. E essa coisa lá do meu trabalho, lá da sala, é um negócio que marcou muito. Eu não posso abraçar o meu colega que está sofrendo igual eu. Meu Deus. Por E isso... Aí, pode concluir. Por isso, vocês que estão aí, ó, deixa aí, comenta aqui, ó, nos comentários do vídeo, depois que ele for online, né, terminar aqui, comenta suas experiências, o que vocês passaram, se conhecem alguém, dá esse feedback aí para o CRP. E olha só, a psicoterapia e o processo de mudança em circunstâncias extremas. Passou a represa? Passou, a gente já tinha falado da represa, né? Mais cedo. Ah, tá. Esse exemplo aqui da represa, eu vou só voltar nele rapidinho, Lorena, porque vejam só. Turma, eu vou fazer Como que a gente está de tempo aí, mediadores? Temos mais meia hora, também estou controlando aqui. Ah, tá, que eu já perdi a noção aqui. Esse exemplo da represa, eu vou fazer uma breve retrospectiva aqui com vocês. Lá nas aulinhas de 2º grau, como é feito o processo de energia elétrica? Você precisa represar uma água de um grande rio para que esse rio fique ali parado por um tempo, represado, e aí vão abrir as comportas, o peso da água vai cair na turbina e vai gerar energia. O que acontece se você não abrir de uma forma saudável, né, essa represa? Ela vai apresentar rachaduras, fissuras, goteiras. Agora vamos pensar o seguinte, pensa em cada idade que você que está acompanhando essa live tem. Qual a sua idade? Pense, não precisa escrever aqui, só pense nela. Aí vocês vão entender e usem esse exemplo que eu vou dar agora para falar para suas famílias, para os seus conhecidos, se a psicoterapia não é importante para a vida. Porque uma ou outra aí já deve ter escutado. Para que terapia? Eu não preciso disso. Não! Eu lavo vasilha, vou ali, tomo um chopp, está tudo certo. Mas vamos lá. Pensa que quando você... Eu nem vou entrar aqui em vida espiritual, essas coisas não. Vou falar da vida intrauterina. Você foi gerado. Sabe lá como era o seu lar. Não sei se você foi desejado, em que circunstâncias, se você é violência de um estupro, se é fruto de um estupro, não sei. Enfim, você nasceu. Quando você nasce ali, você é uma mina d'água. E aí, ao longo da vida, com o passar dos anos, você vai se tornando um pequeno córrego, com afluentes, um pequeno rio, um grande rio. Chegou aí na sua idade. Como está a sua represa? E pense o seguinte, vamos substituir essa água agora por sentimentos. Amor, ódio, todos os tipos de sentimentos. Quantos sims você deu no lugar de não? Quantas vezes você quis dar um tapa na cara de alguém e não deu? Quantas emoções reprimidas? E aí sua represa está enchendo. Se você não abrir essa comporta de uma forma sadia, ela vai estourar. E quando uma represa estoura, o que acontece? Vejam aí, Brumadinho, Mariana, qual foi a tragédia? Por isso nós temos os surtos. Ah, fulano surtou, fulano se matou, suicidou. Foi da noite para o dia, igual a Lorena explicou sobre a psicopatologia? Não, gente. Olha a represa cheia, ali, ó, a tensão acumulada. Aí aparecem as doenças psicossomáticas, gastrite, psoríase, bruxismo, entre outras.
Por isso, aí eu volto à pergunta. Você não precisa de terapia? Quem não precisa? Lúcio, eu preciso, eu vou marcar com você. Você cuidar de mim, tá? Tô precisando. Ele já cuida de mim. É isso aí, Lorena. Amores, para a gente encerrar assim, quando a gente fala do processo de psicoterapia, esse processo de mudança, o Lúcio falou lindamente, né? Como, o que eu estou deixando, né? De que está acumulando. E entender que a psicoterapia é um processo para você lidar com problemas, não é para você resolver, porque é complicado, porque tem terapeuta que é assim, não, o mundo está acabando, temos um apocalipse zumbi, mas calma, tá de boa, olha para o céu. Não, isso não é psicoterapia. Psicoterapia é enfrentamento. Eu falo para meus pacientes, você não está aqui para se ver livre de problema, não. Para você aprender a enfrentar ele, você está com a casca grossa para o próximo. É isso que a gente está aqui. E é assim que a psicoterapia deve agir diante de situações extremas como a nossa. E assim, está todo mundo lascado. Está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo... Eu tenho que segurar para não falar palavrão, né? Palavras grandes, né? Está todo mundo lascado, está todo mundo meio doido. Como que eu vou lidar com isso? Se a circunstância, ela não favorece o contrário. E aí a gente volta para uma questão que você, aluno de psicologia, eu sei, porque a gente também já entrou um dia na faculdade de psicologia, e aí a gente sabe também tinha aquela coisa de ser psicoterapeuta. Só que tu, meu querido, além de estar ajudando as pessoas, você tem que dar conta do teu rolê, porque você também está doido. Você também está no mundo com pandemia. Né? Você também está meio sem saber, gente, eu estou perdendo pacientes, os boletos estão chegando, como é que eu vou me reinventar? Gente, eu estou com medo de atender e pegar corona, o que vai acontecer? Então, a gente, além de um agente que auxilia a mudança, a gente também é um fruto do nosso tempo. Eu, o Lúcio, os demais profissionais que estão atuando aí na psicoterapia, nos atendimentos, seja nas políticas públicas, em qualquer locus que seja, nós somos os psicoterapeutas, somos os psicólogos que estamos trabalhando na pandemia. Estamos, de alguma forma, atendendo a demandas, seja no hospital, seja no postinho, seja dentro da assistência social, na escola, no hospital, seja no nosso consultório, nós somos os psicoterapeutas da pandemia. E isso está nos gerando algumas habilidades, alguns desconfortos, né? Muitas vezes o paciente, o cliente, como queira chamar, vai falar com você, só pensa assim, rapaz, essa criatura falando isso, eu acho que eu tô pior que ele, tem hora. Ele tá aqui, aí você tem que fazer aquela cara de fingir costume para ser um agente de mudança, aí a hora que você termina a sessão, você liga para o seu terapeuta. Ó, agora eu sou um fruto do meu tempo. Tô mal. E entender que psicoterapeuta não é mágico, não é super-herói, nós somos só um ser, como já diria Jung, nós somos só uma alma humana cuidando de outra alma humana. Somos um ser humano cuidando de outro ser humano. Então, o nosso papel é justamente isso, sermos um agente de mudança e, ao mesmo tempo, um fruto do nosso tempo. E o fato da gente vivenciar algo que está todo mundo vivenciando nos ajuda muito a ser esse agente de mudança, a nos reconhecermos. Então, quando a gente fala faça terapia, faça terapia. Terapeutas têm que ter, que devem estar em terapia. O trabalho já é complicado. Se você trabalhar em tempos de corona, então, só Jesus na causa, seu terapeuta te ajudando. Bom, Lucinha, acho que se você não quiser acrescentar mais nada, acho que a gente pode entrar nas perguntas, né? Sim, só a conclusão rápida, gente. Não fazer terapia por problemas relacionados ao financeiro não é desculpa. Temos diversos lugares em Goiânia que oferecem terapia de forma gratuita. As faculdades que estão em parcerias aqui com o CRB, a Faculdade Pitágoras, a PUC, a Faculdade Alfa, entre tantas, tem as suas escolas de psicologia, que são os CEPSs da vida daí, que oferecem essa psicoterapia de forma gratuita. Vocês vão estar lá com psicólogos em formação que estão no último ano de psicologia. Então, turma, sim, comentem com seus familiares. E tem inúmeros psicólogos que trabalham com, igual a Lorena comentou, que é a clínica social. Não é desculpa. Tem institutos, tem o Centro de Atenção Psicossocial, que são da prefeitura. Também. Muita faculdade, que, por exemplo, numa outra faculdade, por exemplo, a FAC Unicampus, lá não tem ainda a clínica escola, mas lá os alunos têm uma atenção lá
psicóloga lá que ela faz um atendimento que eles chamam de psicopedagógico, mas é um acolhimento, de lá ela encaminha, né? Muitas faculdades também têm, que não tem a clínica escola, tem esse atendimento. Se você, lá na sua faculdade, ainda não tem clínica escola, procura seu professor, ele pode te ajudar numa indicação. Mas a gente procura... Me procure que eu indico umas 20. Eu indico o Lúcio indica, a gente indica os lugares onde tem as coisas baratinhas de graça, é com a gente mesmo. Monitores, pode passar as perguntinhas para a gente aqui. Vou passar então. Inclusive, vocês falando de clínica escola, a Unifam também tem uma clínica escola, tem vários psicólogos alunos, psicólogos assim, né, informação, alunos que estão fazendo terapia e diversas áreas, diversas abordagens, também é uma opção. Sim, a maioria das faculdades, só as que ainda não formou turma. Eu sei que a Unifam, Lialpa, Estácio, a Unip, a Católica, a UFG, várias faculdades têm. Então, a gente procura, sempre vai ter uma aí pertinho de você. Verdade. A Daniela Fernandes fez a seguinte pergunta: o que fazer para ajudar uma pessoa que tem preconceito em ir em terapia e que está enfrentando um momento de muito desânimo de fazer as coisas e revolta com a vida, reclama de tudo e nada está bom, e que possui um semblante muito cansado e abatido, não tira tempo para si e nem prioriza a sua saúde? Assim, meus alunos sabem, Kevin, que eu sou assim, meio direta, reta e pouco ortodoxa. Se a pessoa que está sofrendo desse tanto não quer procurar terapia, que é a ajuda disponível, então talvez ela não queira tanta ajuda assim. Pronto, falei, me julguem. É complicado você botar... Não, Luz, acho que você passa muito por isso, né? Vocês aí da psicanálise fazem muito estudo aí de resistência, né? Etc. O caminho é sair conversando e botando ela para sentir. Olha, você já está lascada, você quer ficar mais lascada ainda? Ó, se você está com dor de cabeça, você toma um analgésico. Mas quando você está assim, quem te ajuda é o psicólogo. A gente ainda tem uma... As pessoas ainda têm muito preconceito com a nossa atuação. A gente acha que a gente é médico de doido. Tadinho, mal eles sabem que a diferença nossa para o paciente é que a gente tem a chave do consultório. Então, assim, é muita gente ir conversando, né? É difícil quebrar essa resistência. A pessoa às vezes não tem essa sensibilidade para a própria dor. Eu falo assim, bom, se ela está toda lascada no procurar ajuda, você não tem que querer mais que ela. Quem fez a pergunta? Da Daniela. Daniela, eu vou te dar 2 respostas aqui, rapidão. Uma você pode usar esse exemplo da represa que eu comentei. Sempre funciona, tá? Vai por mim. Ou uma outra ideia aqui que eu vou lhe dar. Você pode falar para a pessoa assim: quem na sua vida te escuta por 50 minutos em média, 1 hora, sem te julgar? Sem ficar te cortando. E detalhe, sem ficar com o celular na mão. Sem ficar lhe dando exemplos de vida. Sem ficar assim, ai, não, eu sei o que você está passando. Eu já passei por algo semelhante. Não, isso aí é coisa à toa. E aí? Quantas vezes vocês aqui já foram interrompidos? Às vezes você chamou uma amiga para sair. Ô, amiga, vamos sair, eu tô com vontade de conversar, tal, desabafar. Mas a amiga, ela fica assim, não, mas eu já sei o que você está passando. Nem precisa contar essa história. Sei muito bem como é que é. Não. Você supera. E aí? Vai ter momentos da sua vida, talvez é o caso aí da pessoa que você deu como exemplo, e que ir lá para falar mal do marido, da mãe, do pai, dizer eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe. Porque pai e mãe, por exemplo, são figuras extremamente endeusadas na nossa sociedade. Mas sabe lá como foi a relação com esse pai, com essa mãe? Para quem você vai falar isso? Imagina vocês falando assim, eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe. Nossa, mas você está dizendo isso do seu pai, da sua mãe, que te criaram, que te deram uma vida. Você não sabe qual é a relação dessa pessoa com a mãe e com o pai. E quem não vai te julgar? O terapeuta. Ótimo argumento, gostei. Mas assim, lembra de uma coisa, pessoal. Quem precisa lembrar que precisa de ajuda é a própria pessoa. Você não deve ajudá-la mais do que ela mesma. Não está pegando um boleto que não é seu. Que o Lúcio falou assim, tenta catalisar. Se mesmo assim a pessoa falar, não, eu vou ficar... Aí você joga a toalha. Deixa ela lá. Ela tem que responsabilizar-se pela vida dela também. A Rosiana Archer perguntou assim:
Como ajudar alguém que não consegue expressar suas emoções e tem dificuldade de demonstrar alegria tem dificuldade de demonstrar de alegria a tristeza? Manda para terapia. Interessante, interessante. Primeiro, nem todo mundo consegue falar. Nem todo mundo, né? A psicanálise tradicional, ela não é para todo mundo, porque, gente, cada ser humano é único. Então, talvez, por exemplo, não sei qual a demanda dela, talvez a terapia cognitiva comportamental mais objetiva, pontual, pode ajudar? Pode. Talvez um psicanalista, um terapeuta que trabalha na área da psicologia analítica, que vai trabalhar a arte, a expressão, talvez ela desenhando, como, por exemplo, Nise da Silveira. Quem não conhece Nise da Silveira, dá um Google aí e pesquisa como ela interpretou a psiquiatria, como ela foi contra remédio, essa medicação em excesso, deixa a pessoa se expressar. Lembrando, nós não nos expressamos apenas com a fala. Se a psicanálise começa pela terapia através da fala, o surdo-mudo não faz análise? Quem falou? Nós temos outras. A psicanálise evoluiu também, gente. A psicanálise também evoluiu. Nós temos psicanalistas hoje. Uma vez eu tinha uma paciente que ela estava com dificuldade de falar sobre o problema dela e eu era sócia de uma pessoa que trabalhava muito com bonequinhos, etc. Aí a gente começou a usar os bonecos. Você pode usar desenho, você pode usar uma pintura. A pessoa trazer algo que ela se expressa e a partir dali catalisa. Né? Exatamente. Manda para terapia. O terapeuta vai conseguir tirar ali dela, seja por meio de desenho, de música, de alguma coisa, alguma expressão, a gente acha. O inconsciente se manifesta de várias formas. Na música, no teatro, no cinema, no desenho, enfim. O importante é se manifestar. E fazer um setting com bonequinhos, aquilo ali sempre catalisa. Galera da corporação, uma vez eu botei uma paciente que ela estava com raiva do marido, tinha traído ela, gente, babado. Aí tinha puffs e bambu no consultório. Eu atendia no meu consultório que uma corporal. Eu falei, vou aproveitar esse trem. Falei, fulana, pega esse bambu, vai batendo no puff, faz um barulhão do cão. Aí cada vez que você bater, você fala o que você queria falar pro seu marido. Aí eu começava assim, você me traiu. Você traiu minha confiança. No final eu falava assim, seu filho da mãe, eu quero te matar. É isso. Eu tô me sentindo assim, eu me sinto um lixo. Gente, puff e bambu. E ela bateu. Funcionou. E eu sou behaviorista. Técnica é catalisação. Né? Faz o que precisa. Adorei a técnica do bambu. A Marionário fez a seguinte pergunta. E há um adoecimento psíquico muito grande ultimamente. O que podemos fazer para mudar isso no SUS? No SUS, gente... Opa! Bom, já diria a Faiba do TikTok, que ela fala assim, crime é comigo, é SUS? É comigo. Sim, gente, sou viciada em TikTok, tá? Psicose me vício em TikTok. É comigo o SUS. Como a gente faz isso no SUS? Humanizando o atendimento, gente. O SUS ele tem uma estrutura, ele tem processos, mas quando a gente olha para o outro como ser humano, a gente humaniza as relações. A Maria Horácia, nossa aluna aqui na Pitalas, ela também é assistente social, que é uma atividade, uma profissão fundamental nesses espaços e que faz um acolhimento e faz um trabalho junto com a gente que é espetacular. Eu já trabalhei muito com assistente social, uma das galeras que eu mais gostei de trabalhar. Gente, escuta, humaniza, acolhe, encaminha. No SUS é isso. É escuta, é encaminhamento, é acolhimento. A gente tem manuais e manuais no SUS de humanização. Humanize-se. Tem uma pessoa na sua frente. Às vezes a pessoa só precisa de 5 minutos que alguém escuta. Ela sai bem, ela só queria falar. Então, se você puder, até arrepio quando eu falo isso, gente. Se você puder ser isso para alguém ali no SUS, que já é uma coisa tão pesada, seja. Você já ajuda o seu colega, um outro profissional, que eu sei que é complicado, e só seguir, gente. Ouça e humanize. A regra é essa. Perfeito. Espera só um minutinho. Patrícia Silva perguntou assim, por favor, peça para os professores comentarem sobre o processo de negação que muitas pessoas demonstram quando há pandemia. Opa!
né? Negação contra a pandemia. Vamos lá. Nós temos evidências científicas, né? Isso é tão sério, turma, que tem gente que fala que a Terra é plana. Então, por que não negar a pandemia? Então, se partimos desse pressuposto que a Terra é plana e não existe pandemia, usa máscara quem quer, gente, é ciência. A ciência comprovou. Máscara previne, máscara diminui o contágio, álcool em gel, essas coisas todo mundo sabe. Mas se o amiguinho hesita em não seguir, peraí, né? Aí que vem a questão que eu comentei lá atrás, quem não chegou, né, desde o início, eu comentei sobre o lugar simbólico da liderança. Por isso que jornalistas usam máscaras, por isso que líderes, no geral, usam máscaras, pessoas que, né, são professores em sala de aula precisam estar de máscaras, presidente precisa estar de máscara. Por quê? Quem nunca escutou essa frase em casa, de papai e mamãe? O exemplo arrasta. Mas vamos deixar o exemplo de lado, vamos falar de ciência. Nós temos dados que comprovam, já há mais de ano aí, ó. Sim, coronavírus não é uma doença psicossomática. Ela existe. Tem gente morrendo. E aí tivemos a argumentação aí, né, de pessoas tentando justificar. Ah, mas era hipocondríaco. Ah, mas tinha problema no coração. Não, igual a história da avó, da tia da Lorena. Ah, mas ela era velha, ela morreu porque era velha. Não, ela morreu decorrente do coronavírus. Talvez ela poderia viver mais alguns anos, não sei. Existe na nossa sociedade, primeiro, né, turma, a verdade, como o próprio Cazuza já cantava, né, mentiras sinceras me interessam. Eu quero pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. As verdades, elas doem. Viver no seu mundo de Nárnia, acreditar que você vai para a balada e não vai pegar nada, gente. Nós tivemos a pandemia do HIV, anos 80. Muita dessa geração hoje... Ó, por que hoje o índice de sífilis e HIV está crescendo na geração de 17, 18, 19, 20 anos? A negação. Porque eu sou jovem, eu não pego... Eles não sabem o que foram os anos 80. Eles não conhecem Fred Mercury. Eles não conhecem Cazuza, eles não conhecem tantos outros. Eles não viram um monte de artista morrendo todo dia, se definhando. Não viram. E aí eu volto à história da morte, que eu acabei de comentar. Talvez se essas pessoas que negam a pandemia tivessem pessoas saudáveis na sua família que morreram em decorrência do coronavírus, pessoas de 18 anos, 30 anos, com histórico de atleta, iriam repensar. Mas peraí, se a pessoa está saudável, o pulmão do nada está com 50% comprometido, mas peraí, não tem histórico de atleta, alguma coisa então já não está batendo. Opa, ó a ciência dizendo, não importa se você tem histórico de atleta, não importa se você é jovem, você vai se fuder se pegar esse negócio. Você tem muitas chances. Vacina, igual a galera negacionista, igual tem nos Estados Unidos, tem muita gente aqui que não quer tomar vacina. Se você morrer, beleza, né? Se fosse só você. O problema é quando não é só você. Você influencia um meio. Às vezes você não morre, mas sua mãe morre. Você leva para sua casa, sua mãe morre, seu tio morre. E aí? Pensa. Se dá tempo mais uma, Kevin. Faltou. A Thaís Narciso perguntou. Pergunta para mim, por favor, como os terapeutas, no caso eles, podem ter uma perspectiva de melhora do adoecimento mental futuramente? Eu vou falar uma perspectiva de melhora. Vamos falar da docência, tanto na área do ensino superior como primeiro grau, segundo grau. Eu estou tentando lembrar aqui, o Tomás, se ele estiver aí, ele vai lembrar o nome dela. Tem uma vereadora aqui em Goiânia que ela tem uma proposta, vai até protocolar essa semana, incrível, gente, sobre
a questão da psicoterapia na área da educação. Eu acho que é a Psicoterapia. Alma Santiago. Ela, gente, foi extraordinário. Pensando na saúde mental dos professores, gente, pensa os professores nessa pandemia. Eu até entendo um pouquinho de tecnologia, tenho lá minha facilidade, mas pensa o professor que não tem. Aquele professor que a técnica dele é sala de aula, ele não consegue interagir online. Pensem a quantidade de crianças que perderam 1 ano e meio, 2 de educação. Gente, nós temos uma questão aqui que chama-se Enem. Esse ano foi o pior ano de inscrições do Enem, porque para que eu vou escrever no Enem? Pensa aquele jovem pobre, que não teve professor, que não teve colégios incríveis de segundo grau aí, com plataformas para ministrar aula. Não tem nem internet que presta em casa. E aí a Alma Santiago, ela fez essa proposta extraordinária de oferecer psicoterapia de forma pública, gratuita, para os professores e para os alunos, em parceria com as faculdades e universidades. Já é um caminho, ela pensou na educação. Por que outro vereador não pode pensar no ambiente organizacional? Parcerias de empresas com universidades, vamos mandar para esses psicólogos informação aí, oferecer possibilidades para a sociedade. Quando eu vi esse projeto da vereadora, gente, eu fiquei super feliz. Existe uma esperança. Estão começando a pensar na saúde mental em uma totalidade. Lúcio, você botou num ponto que eu acho que era o que eu colocaria. Porque o consultório, ele é um ponto na vida, né? E eu falo assim, a gente tem que... Se a gente não mudar, como diria a Ilma, né? A gente só muda as coisas via comportamento. E onde que a gente aprende novos comportamentos, fundamentalmente? Na família e nas escolas. Se a escola começa a trabalhar, essa pessoa que ali está, ela passa a aprender novas habilidades emocionais, a se conhecer, a ter uma atenção em relação a isso. Logo, quando este aluno for pai, ele vai passar isso para o filho dele. Então, Exatamente. uma coisa é a gente parar de ter a ilusão que a gente vai resolver as coisas no curto prazo. A gente vai resolver as coisas no médio e no longo prazo, com pequenas ações mais efetivas e constantes. Pensa, a gente tem uma atenção psicológica para alunos e professores, aulas de educação emocional, já vai prevenir uma série de problemas no futuro. Talvez você vai ter outros de outra natureza, mas pelo menos você já vai ter mais capacidade de se entender, ou de entender que, não, olha, agora eu sei que eu preciso de um psicólogo, eu preciso procurar ajuda, agora eu estou reconhecendo isso, né? É o reconhecer que você precisa. Então, acho que quando a gente começa trabalhando via educação, o resultado é sempre grandioso. Podem ser, como eu falei, ações pequenas, mas se elas forem efetivas e constantes, o resultado vem e vem de forma palpável. Não em 1 ano, não em 2, mas talvez em 10, 15, 20, aí sim. Mas a gente tem que começar. Bom, teve gente que começou. Aí, eu sei que a gente já está no finalzinho, gente. Eu dei uma olhada aqui no chat, muitos alunos aqui das outras universidades aqui também, que eu dei aula, mas tem pessoas aqui que não foram meus alunos, todo mundo aqui te elogiando muito, viu, Lúcio? Eu ainda não li. Eu olhei aqui, orgulho da prof, viu? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Eu amo com esse fera aí. Eu queria agradecer muito, gente, as palavras de carinho, pela generosidade aqui comigo, com o Lúcio. A gente aqui da Faculdade Pitágoras, estamos abertos aí para quem quiser vir nos conhecer, quiser vir falar com a gente. A galera das instituições quiser fazer aí um bem bolado, vamos que tá todo mundo misturado, porque nós somos todos psicólogos, viu? E queria agradecer muito, viu, gente, as palavras de carinho de vocês aqui. Isso torna o nosso dia muito melhor e que bom que vocês gostaram. Eu e o Lúcio preparamos isso aqui com muito carinho. Estamos muito felizes de inaugurar esse ciclo agora aqui na Pitágoras, participando dos eventos do CRP, viu? Agradecer muito os monitores, o Kevin, a Beatriz, a outra monitora, viu? Pela simpatia, pela paciência, tá? Vocês foram fantásticos. Muito, muito obrigada. E agradecer a nossa tradutora de Libras aí, as 2 tradutoras,
garantir a inclusão e acessibilidade, sempre muito alegres. Muito obrigada, meninas, muito obrigada mesmo. Tradutoras, mediadores, CRP, muito obrigado pelo convite. Estou disponível para possíveis lives, tá bom? E, gente, vocês que estão presentes na live, deixem um comentário aí de qual faculdade vocês são, tá? PUC, E segue a gente no Insta. Alfa, enfim, Pitágoras, deixa aí, ó, aluno da Pitágoras, aluno de tal lugar, beleza? Segue a Beijo gente para no vocês. Insta. Tchau, gente. Obrigada, pessoal. Tchau. Ó, pessoal, obrigado vocês. Tchau, tchau.